Bom, quero fazer a distinção de herege e falso profeta. Herege, o termo herege, ele foi primeiramente usado pela Igreja Católica na Idade Média. A Igreja Católica ela usava esse termo para se referir às pessoas que iam contra os seus dogmas, que iam contra os seus ensinamentos. Toda pessoa na Idade Média que é contra os dogmas católicos, ele era taxado como herege, era chamado de herege. E na maioria dos casos, essa pessoa, esse herege, ele era condenado à pena capital, que era a pena de morte. Porque ele era considerado um inimigo da igreja, automaticamente um inimigo de Deus. O termo falso profeta, ele é um termo mais antigo. O termo falso profeta, ele já era visto na Bíblia desde os dias de Moisés. A exemplo, temos Balaão, que era considerado um falso profeta, ainda que ele profetizava algumas coisas da parte de Deus. Nos dias de hoje, tanto o termo herege como o termo falso profeta, ele ganhou uma amplitude, porque ele também é usado dentro do contexto protestante, dentro do contexto evangélico. Os hereges no dia de hoje são considerados aqueles que vão contra a doutrina e os ensinamentos de uma referida igreja. E o falso profeta é aquele que fala ou diz falar em nome de Deus, mas na verdade ele fala somente querendo obter lucros, querendo satisfazer os seus próprios desejos. Então, tanto o termo herege quanto o termo falso profeta, ele desde a Idade Média, ou desde os tempos bíblicos até o dia de hoje, eles ainda são muito fortes dentro das religiões, principalmente dentro do movimento atual protestante evangélico. Porque o herege, como assim é definido no dia de hoje, ele se levanta contra os ensinamentos de uma igreja, ele se levanta contra as doutrinas de uma igreja, ele tenta subverter a ordem de um determinado movimento. Isso é muito comum também nos dias de hoje. E o falso profeta, que hoje tem muito no movimento protestante evangélico falso profeta, pessoas se dizendo que recebem revelações em nome de Deus, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, sendo que na verdade sabemos que a pessoa ela está ali fazendo o que faz, falando o que faz em nome de Deus, somente para satisfazer os seus próprios desejos. Então, desde os tempos bíblicos ali de Moisés, dos falsos profetas, desde os tempos antes de Moisés até o dia de hoje, tanto os hereges como os falsos profetas, eles estão no nosso meio, eles têm sempre usado de artimanha, subterfúgio, usado de engano, para levar os menos indoutos, os menos favorecidos, a caírem nos seus ensinamentos, nos seus erros, a os acompanharem. E as igrejas, o movimento daqueles que querem seguir uma ortodoxia, querem seguir um movimento mais puro, eles têm lutado, têm tentado combater ambos, tanto os hereges quanto o movimento dos falsos profetas, que, ao meu ver, nunca vai acabar, porque sempre vai ter pessoas mal intencionadas, sempre vai existir pessoas com esse tipo de intenção, né? De alguma forma agariar as pessoas, de conduzir as pessoas aos seus enganos, aos seus erros, como forma de satisfazer os seus próprios desejos pessoais.